Fala inconformado, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu vou te trazer uma reflexão profunda para você ir para o seu próximo nível. É levar o jogo, atingir sua máxima performance, viver o extraordinário e viver seu propósito. A minha pergunta é o seguinte: você tem uma tendência de procrastinar? Você é uma pessoa que joga as coisas para depois? Não são assim todas as pessoas, Matheus? Todos nós temos algum tipo de procrastinação, algum nível. Alguns um nível baixo e outros um nível extremamente elevado. Quase que uma viagem na Terra de procrastinação a pessoa tem. Você tem sofrido com procrastinação? Bom, durante uma boa parte da minha infância e da minha juventude, eu era aquela pessoa pilhada, onde eu queria fazer tudo, mas não fazia nada. Ou eu era aquela pessoa pilhada, onde eu queria fazer muitas coisas, mas eu não conseguia terminar muito bem feito uma. Ficava pulando de atividade em atividade. Eu tinha muita dificuldade de foco e de finalização de atividades. Você já teve isso? Tem isso? Ou sofre disso, enfim? Procrastinação, todos nós temos em algum nível. A questão é qual o nível que você está tendo. Se é um nível alto, esse vídeo é muito bom para você. Por quê? Eu quero te dar uma técnica, uma tática, uma estratégia para evitar que você continue procrastinando. Existem várias estratégias no mercado para que você pare de procrastinar. Técnicas Pomodoro, organização de agenda, definição de atividades do dia, definição de metas, acompanhamento de resultados. Existem outras técnicas que envolvem exatamente você destinar um tempo ali onde você, que é bem parecido com o Pomodoro, e aí depois que você termina esse tempo dedicado para fazer a atividade, você vai aí tocar e vai separar 5, 10 minutos para poder fazer uma coisa que te disperse energia e depois volta. Mas no final das contas, se você tem uma clareza do porquê aquilo é verdadeiramente importante, tudo muda. Existem atividades que são um saco, difíceis, chatas, entediantes. Mas se você tiver um porquê, uma clareza do que porque aquilo precisa ser feito, torna-se muito mais fácil você fazer aquilo. O meu progresso, a minha evolução para ser de uma pessoa que era altamente procrastinadora, para ser altamente eficiente, ser uma pessoa de muito resultado, ser uma pessoa de fato que entrega com qualidade, foi de fato eu primeiro entender o porquê que eu faço o que eu faço. Ou seja, você tem essa clareza do porquê, você motiva a sua ação. Mas recentemente eu aprendi uma técnica, uma estratégia que eu tenho achado assim fenomenal. Você pode utilizar Pomodoro, você só pode saber o porquê. Mas quando você começa a reprogramar o seu cérebro, tudo começa a mudar. Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu estava entregando uma mentoria, estava dando uma mentoria, e aí eu comentei isso com a mentorada. Então, imagina que você vai fazer uma atividade, imagina qualquer atividade que você está procrastinando. Imagina uma atividade que você está deixando ela para depois. Qualquer atividade. Pode ser gravar um vídeo, escrever um texto, fazer um post nas redes sociais, fazer uma pesquisa, fazer um planejamento, fazer uma planilha. Qualquer atividade que você está deixando para depois. Ir para uma academia. E pensa nessa atividade. Toda vez que você pensa na atividade, te dá o quê? Tédio, angústia, dor, sofrimento, tristeza, vontade de pular do prédio, entrar num poço. Você não tem vontade de viver quando você pensa na atividade. Matheus, que exagero, exatamente. Mas não dá vontade de fazer a atividade porque ela é chata. Sim ou não? Perfeito. Então toda vez que você faz, pensa na atividade, toda vez que você vai fazer uma atividade, você pensa nessa atividade e pensa você realizando a atividade. E aí te vem aquela sensação, aquele peso, aquela amargura na alma. Só que existe uma outra forma de você realizar essa atividade. Ao invés de pensar nela, e aí no momento que você pensa, vem uma sensação muito ruim, ou uma sensação negativa, ou enfim, um desprezo, e aí você aloca ela para depois, não, depois eu faço, não, depois eu faço, não, depois eu faço. Ao invés de fazer isso, você vai fazer exatamente isso que eu vou te falar. Então pensa na atividade que você vai alocando para depois, vai procrastinando. E agora, ao pensar nessa atividade, independente de qual seja, eu quero que você não pense mais você fazendo a atividade, fazendo uma planilha, escrevendo algo, gravando vídeo. Nossa, que maçante você pensando em cada microsegundo que você está gastando nisso. Você vai pensar lá na linha final, no resultado. Eu vou te dar um exemplo. Tá com dificuldade de gravar o vídeo? Não pensa você gravando o vídeo aí, preparando o conteúdo e aquela coisa e aquela dificuldade. Pensa no resultado. Pensa no teu Instagram, no teu YouTube, no teu direct lotado.
cheio de pessoas novas chegando, o vídeo sendo compartilhado, chegando em várias pessoas. Pensa em novas pessoas te reconhecendo e falando, caramba, eu vi aquele teu conteúdo. Pensa na autoridade que você está construindo. Pensa nos novos clientes que você está adquirindo por meio daqueles vídeos que você está fazendo. O que eu quero que você faça é que você pense de fato no resultado que aquilo está te trazendo. Imagina esse resultado. Você vai fazer uma estratégia de tráfego pago. Então, poxa, subiu uma campanha, meu Deus, que difícil. Pensa na venda no final, pensa no lucro, pensa no resultado. Pensa de fato em algo acontecendo que te gera de fato aquela alegria e a motivação. Pensa no resultado final, na linha final. Não pensa ali no peso, na academia, aquele cansaço. Pensa você com um corpo esbelto, com um corpo bonito, se sentindo bem, com saúde, saudável, mais magro, mais forte. Pensa nisso. Então toda vez que você for fazer atividade, pensa na tua atividade agora. Ao invés de você pensar executando ela, então, poxa, eu vou fazer um planejamento financeiro, um planejamento de gestão da minha empresa. Não pensa você fazendo, pensa no resultado final. Clareza, organização, muito mais nítido, muito mais claro para onde você está indo na sua empresa. As informações certas, as pessoas certas. Pensa no negócio crescendo mais porque você fez aquele planejamento, porque você está com as pessoas que estão compradas com a sua missão. Você está com as pessoas que estão compradas com essa ideia e com o resultado que você vai chegar e com como você vai fazer isso. Pense em como vai ser quando o resultado estiver acontecendo. Tudo rodando rápido, agilidade, time integrado, metas sendo batidas, crescimento, progresso. Olha como é que fica. Olha a diferença desses dois mundos. Isso te gera muito mais ação, porque no final das contas, todo sucesso, você tem que pagar um preço. Só que pagar o preço não significa que pagar o preço para ter sucesso é maravilhoso. Ai, que coisa gostosa, que coisa legal. Eu amo ficar sem comer sorvete, eu amo ficar comendo brócolis, que coisa gostosa. O massa é quando você começa a gostar da disciplina. Isso requer um tempo, requer prática. Mas antes, tem que pagar o preço. Só que para pagar o preço do jeito certo, ao invés de ficar pensando no labor ali, na atividade chata, maçante, você pensa no resultado. Pensa no resultado. Pensa quando chegar o resultado. Quando tiver a primeira venda, tiver pingando a primeira venda na notificação, você fala, caraca. Você pensa ali o seu livro escrito, você pensa o seu vídeo viralizando, seu vídeo chegando a mais pessoas. Você pensa você sendo reconhecido por isso. Pensa na linha final. Isso te dá muito mais agilidade para poder fazer. E é exatamente isso que você tem que fazer para não procrastinar. Eu achei essa ferramenta maravilhosa. Qualquer área que você quiser, você pode botar nos comentários, qualquer área. Ao invés de você pensar em fazer aquela atividade e a dor que isso te traz, você não pensa nisso. Você vai pensar no resultado que aquela atividade te traz. O resultado. Ai, mas eu vou ter que limpar o cocô dos meus filhos, não sei o que, eu vou ter que dar banho. Pensa eles limpos, cheirosos. Pensa eles, de fato, com a roupinha para dormir. Pensa eles deitados na cama. Olha a cena maravilhosa. Ai, mas eu vou ter que arrumar a minha casa. Pensa na casa organizada, limpa, a clareza mental, a facilidade de pensamento. Pensa, de fato, você tá num lugar bonito, cheiroso, que te inspira, que te dá vontade de ficar. Pensa no resultado. Aí você vai, não, vou organizar a casa agora. Bom. Esse é o processo para você não procrastinar mais. Para você, de fato, executar com eficiência. Para você fazer com mais agilidade. É um programa mental que você instala na sua cabeça. Para que você consiga o quê? Sair de uma vida em que você vai deixando as coisas para depois e o seu cérebro vai aprendendo. O cérebro aprende rapidinho, tá? Ele aprende rapidinho a viver uma vida extraordinária e aprende rapidinho a viver uma vida medíocre, rápido. Então você não pode ficar repetindo esse padrão, senão vira um hábito. Vira um hábito procrastinar. Virou um hábito, Matheus. Como é que eu corto esse hábito? Entrando num desafio. Se desafiando com um novo hábito. Criando uma nova rotina que te dá o quê? Prazer. O hábito ele tem 3 etapas. Gatilho, de fato, o hábito, né, a atividade, e a recompensa. Então, o gatilho é aquilo que te gera aquela vontade, a atividade e a recompensa. Então, você mudar a recompensa. Você trazer uma recompensa muito boa para você, na verdade, você tem o mesmo gatilho e a mesma recompensa, você muda só a atividade do meio. Ao invés de você comer um sorvete, vai ser fazer uma atividade física e você já está imaginando o resultado daquilo. Mais forte, mais bonito, mais esbelto. Ou seja, você vê aquela linha final do resultado. Você vê
o conhecimento que você está adquirindo. O conhecimento adquirido lendo, estudando, e aí você, na verdade, enxerga aquilo em conhecimento para poder palestrar, para poder ensinar pessoas, o conhecimento para poder fazer muito mais dinheiro com o seu negócio. Olha que massa, olha que incrível. Então é exatamente sobre isso. Isso aí é uma ferramenta poderosa para você. Então é exatamente isso que você vai fazer. Você muda a atividade do meio e aí, com o mesmo gatilho e a recompensa igual, você consegue construir um novo hábito. Só que agora você está pensando no resultado. A ferramenta de mudança e transformação na sua vida é quando você começa a executar com muito mais eficiência. E essa nova programação neural, ela vai te trazer muito mais clareza e velocidade de execução, logo mais resultado. Então você vai tirar aquela programação de procrastinação, inclusive, até um ponto muito importante, mude isso o mais rápido possível. O seu cérebro, ele aprende a viver no modo procrastinação. Você já parou para pensar sobre isso? Isso acontece com você? Você procrastina uma área, e aí do nada você começa a procrastinar em várias outras atividades, em várias outras áreas, deixando, para depois, contando uma história justificativa. Agora, se você aprende a colocar as coisas em prática rápido, você cria um gatilho, um comportamento de ação rápido, desapegado, fazendo as coisas com muito mais leveza, fazendo com muito mais velocidade, sabendo que você está se desenvolvendo e que você não precisa se preocupar com o que as pessoas vão achar do seu desenvolvimento, o que acontece? De antemão, você faz seu cérebro aprender que aquele é a sua forma de comportamento. Que você age daquela forma. Vira natural, é normal. Já virou normal para você, de fato, agir com velocidade diante de uma atividade. Porque você não deixa mais, você não mais se preocupa com a atividade, mas você olha já com o resultado. Você fala, cara, quero resultado. Quero, de fato, conseguir chegar mais rápido. Você quer encurtar o seu tempo. Faz sentido ou não faz? Qualquer atividade que você pegar, você pode se tornar muito mais executor e muito mais realizador quando você tem essa clareza dessa programação mental para, de fato, executar com muito mais eficiência. E aí uma história que tem muito a ver com isso foi... Eu estava dando hoje mentorias, fazendo reuniões, e aí sabe aquela reunião assim que você fica assim, ai meu Deus, reunião de negócio, reunião de gestão do negócio, mas quando você termina, você fala, poxa, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu fiz. E aí eu terminei essa reunião, desci, estava no meu escritório, fui ver meu time, e aí fui na sala do meu time comercial. Tava lá o time comercial, tava o líder deles e tal. E aí um dos meus vendedores falou assim, cara, hoje eu fiz uma call, eu fiz uma videochamada, uma ligação em vídeo maravilhosa. Eu falei, foi? Como é que foi? E cara, logo no começo eu fiz uma call de entendimento do projeto do cliente, entendi as necessidades, entendi o perfil comportamental do cliente. E a partir disso, eu tinha estudado em tal plataforma perfil comportamental para vendas. E aí ele começou a me explicar. E aí eu fiz isso na call, e aí eu entendi, fui conduzindo, e parará. E aí estão lá em negociação. Mas ele me explicava com um detalhe. E aí eu vi o brilho nos olhos dele, eu vi a animação, e aquela confiança, aquela segurança também. Eu falei, pô, bicho, que assunto legal, que assunto interessante, me conta mais. E ele foi contando. E aí eu comecei a me animar. Falei, meu Deus, que coisa massa. Que legal saber sobre isso e tal. E aí quando viu, a gente estava animado aqui naquele momento. E eu falei, cara, tá vendo ali o quê? Olha o resultado do preço que você paga estudando e buscando conhecimento. Olha o progresso que você está tendo. O progresso, ele traz felicidade. Você está estancado no mesmo nível na vida, traz tristeza, angústia, frustração. Agora o progresso traz vida, vontade de viver, motivação e resultado. O progresso, ele traz mais ainda eficiência, porque você começa a treinar o seu cérebro de que você vai viver e continua vivendo no progresso. Independente da circunstância, independente da situação. Você vai continuar buscando ativamente crescer e se desenvolver. E a busca de conhecimento, ela é uma ferramenta e um impulsionador de progresso. Por quê? Você busca conhecimento e pratica e aplica esse conhecimento. Então eu acho incrível, porque se você parar para pensar, está tudo conectado. Quando você para de procrastinar e você começa a executar com mais eficiência e velocidade, você tem muito mais progresso, porque você tem resultado. Isso te traz alegria, vontade de viver. Isso é um grande combustível para você continuar nessa roda girando. E fazendo mais e mais, e entregando com mais eficiência, e fazendo de fato com que a sua vida e o seu tempo vale a pena. Já parou para pensar sobre isso? Será que o teu tempo na Terra tem valido a pena?
E aí eu faço essa reflexão para que você reflita sobre seus dias, porque deixa eu te ser sincero, eu e você não temos o dia de amanhã garantido. Quem garante isso é Deus. Por isso que ele fala na palavra que o mundo jaz no maligno, mas não temas porque eu venci o mundo. E ele fala para que cada dia a gente olhe e fala, ei, fica tranquilo, cada dia tem a sua preocupação, então vive a preocupação de hoje. Então, vive os desafios de hoje. Então o que eu estou te falando é, você tem feito o seu tempo valer a pena ou você está só jogando ele fora, rolando os vídeos do Reels? Porque eu e você temos um tempo limitado. Então, que eu e você encontremos os nossos talentos para viver o nosso propósito. As ferramentas, as técnicas são excelentes para que eu e você a gente consiga de fato acelerar. Mas o grande ponto é que eu e você a gente possa viver o nosso propósito. Quero que você viva o seu propósito, que você faça as coisas com eficiência. Você sinta progresso e você progredindo, fazendo mais dinheiro, tendo mais competência, você consegue ajudar mais pessoas. Você consegue contribuir socialmente muito mais. Por isso que faz tanto sentido. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa extraordinária você buscar o autoconhecimento, se desenvolver, buscar de fato conhecimento valioso e entregar o seu melhor. Não é sobre o resultado que você vai ter amanhã, mas é você buscando ativamente dia e noite se tornar a sua melhor versão. Porque Deus chama eu e você para isso. Para que a gente seja a imagem, nós somos a imagem e semelhança dele, isso já está escrito. Mas para que eu e você a gente dê o nosso máximo, multiplique os talentos, ajude pessoas, contribua por onde a gente passar. Sal e luz nessa terra. Então, o meu ponto é, progresso traz felicidade. Progresso vem com conhecimento e aplicação. Vem com uma busca incessante por melhoria. É isso que você tem que ter. E quebrar com esse ciclo da procrastinação vai ser um excelente caminho para que você consiga fazer isso. Faz sentido ou não faz? Qual é o insight que você teve hoje? Comenta aqui para mim qual foi o grande insight que você teve. O que você vai parar de procrastinar? O que você vai agir com eficiência? Quando tiver o gatilho, você, bum! Quando alguém te pedir, cara, faz uma planilha para mim, aí você, bum, faz rápido, agiliza, dá o resultado. A pessoa fala, cara, esse cara é eficiente. Cara, esse cara entrega resultado. Cara, ele usar de brincadeira, não. Deixa eu levar ele para esse novo ambiente. Deixa eu levar ele para conhecer essas novas pessoas. Deixa eu levar ele para esse novo cargo. Deixa eu levar ele para essa nova posição. Por que José do Egito, José do Egito saiu da prisão e virou, de fato, governador do Egito? Ele estava abaixo unicamente da autoridade de Faraó. Mas ele dominava sobre todos os lugares. Todos. Como é que ele conseguiu isso? Eficiência em tudo que fazia. Uma pessoa altamente obstinada em cumprir o seu propósito e em administrar com eficiência em qualquer lugar. Ele era reconhecido por onde passava, independente da situação. Você só quer ser reconhecido quando estiver lá em cima? Ou você está preparado para pagar o preço quando estiver embaixo? Pega essa. Você só quer ser reconhecido. Você só quer ser reconhecido quando estiver lá em cima? Ou está a fim de pagar o preço quando estiver embaixo? Porque é aqui que você constrói para chegar lá. Não é lá que é construído. É aqui. É na base. Tem que pagar o preço. Sucesso tem preço a ser pago. Não existe historinha de virada de chave do dia para a noite. Você pode intensificar o seu tempo. Mas existe um preço a ser pago e isso é inevitável. É uma lei, é um princípio bíblico. Então deixa eu te falar. Tudo que você planta, você colhe. Massa. Então, atenção no que é que você está plantando. Obstinação, determinação, progresso, conhecimento, ajuda, generosidade, benevolência, amor, paciência. Ou você está, de fato, plantando ódio, desgraça, procrastinação, mediocridade, necessidade de aprovação, crítica, injúria, difamação, fornicação. O que você está plantando? Isso é de fato o que vai destinar a sua vida e que vai fazer você de fato ter os resultados. Sejam maravilhosos, extraordinários, sejam ruins e medíocres. Tome as decisões certas e utilize o seu tempo da melhor forma. E utilize essas ferramentas de evitar a procrastinação, de ser eficiente, para que você olhe mais para o resultado e tenha motivação a agir do que olhar para a atividade e baixe a sua energia. Tamo junto ou não? Comenta aqui, coloca nos teus comentários o teu maior insight. Quero te ver evoluindo, progredindo cada vez mais e quero ver você assistindo os outros vídeos para ir para o seu próximo nível. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo inconformado. Valeu!